Feliz dia! Estamos ao vivo para mais uma Move Live aqui pelo Instagram do Move. Mais um sábado ensolarado, de uma energia gostosa de Francisco para nos iluminar em mais um encontro. Hoje o tema é muito especial, já estamos com uma convidada aqui, a doutora Fernanda, nutróloga, presidente da Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos, e vem falar um pouquinho pra gente sobre o tema. Olá, doutora Fernanda, bom dia, Olá, bom dia! tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Um prazer te receber aqui, viu? Uma pessoa Prazer tão meu. nesse assunto assim que as pessoas têm tanta dúvida, né? Então, acho que É, só vai agregar pro Move. Muito obrigada por ter aceito. E tão pouco tempo, a gente acabou encaixando assim de última hora, né? O convite foi feito em 2 dias. E que bom que você estava disponível, então, para a gente fazer esse encontro. Bom dia a todo mundo que está chegando. Rafa já está aqui com a gente. E para começar, doutora, acho que eu gostaria de falar assim, primeiro que a senhora explicasse como que funciona a Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos, na qual a senhora é presidente, porque acho que pouca gente tem informação, né, de como que isso funciona, de como que isso pode ser importante para as pessoas terem a, a instrução, né, da alimentação vegetariana, para daí a gente começar a abrir para perguntas, que eu acho que hoje vai ter bastante interação. tá. Bom dia a todos. Começar agradecendo esse convite. Adoro falar de alimentação vegetariana. Eu sou, para quem não me conhece, né? Eu sou pediatra e sou nutróloga também. E sou presidente, como a Nath falou, eu sou presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, que tem o Instagram dos médicos vegetarianos, que eu acho que muita gente já conhece, né? Na verdade, o Instagram ele foi criado bem antes, né? E aí, a partir desse grupo de médicos do Instagram, a gente acabou fazendo a associação com o objetivo principal de levar conhecimento científico a profissionais de saúde, principalmente a médicos. Por quê? Porque a gente vê a dificuldade que quando alguém procura uma orientação médica, né? Essa pessoa, quando ela diz que ela é vegetariana, né? Quando ela não é orientada a comer carne, comer ovo, né? Ela é desencorajada a continuar com a alimentação vegetariana. Às vezes falam que ela está correndo risco de vida, que a saúde dela vai ficar ruim. E com as crianças não é diferente, né? Quando envolve criança, a coisa fica bem mais complicada, porque a própria mãe, às vezes, ela tem muita convicção da alimentação dela e do que ela quer para ela, mas quando vem um médico, quando vem um pediatra e diz para ela que esse tipo de alimentação não é saudável, que está colocando em risco a saúde do bebê dela, aí realmente a coisa começa a complicar, porque ela vai ficar com dúvida, normal, natural, né? E aí é onde a gente deseja entrar, é onde a gente está começando a entrar, que é no meio médico, para que eu até brinco quando eu faço as minhas aulas lá para os médicos, né? Eu falo, olha, a minha intenção não é transformar ninguém em vegetariano, embora eu fosse ficar muito feliz se isso acontecesse. Mas o que eu quero é que vocês tenham conhecimento para saber como atender um paciente vegetariano e respeitar a escolha desse paciente. E orientar no que precisar ser orientado, né? Avaliar o que precisar ser avaliado da mesma maneira como é feito com uma pessoa que come carne. Não tem diferença alguma. A gente vai ter que fazer só uma orientação adequada, sem preconceito e sem julgamento, né? O que é mais difícil, porque a gente já é meio que, parece que é meio instintivo a gente julgar o outro, né? Então, isso é certo, isso não é, isso é errado, o meu jeito é o melhor. E aí, ninguém se beneficia, né? Muitas vezes, já aconteceu no meu consultório de eu pegar crianças que estavam sem avaliação no pediatra há muito tempo, porque a mãe já tinha passado por tantos pediatras e já, em todos ela tinha sido, né,
desqualificada, ela tinha sido, né, pressionada a dar um alimento que ela sabe que não é saudável, que ela não gostaria de dar, então ela acaba optando por estudar por conta própria e levando, né? Mas a gente sabe que isso não é o ideal, a criança fica sem acompanhamento. Se a criança tiver alguma doença, né? Acaba prejudicando muito. Graças a Deus, né? Eu falo assim que tem muitos anjinhos aí que ajudam, né? Que na imensa maioria das vezes acaba que a criança se desenvolve bem, mas se essa criança for uma criança que tem alguma necessidade especial, a falta de um acompanhamento médico pode ser, assim, crucial, sabe? É muito arriscado não ter esse acompanhamento, abrir mão desse acompanhamento. Então, eu dou aula numa pós de pediatria, né? Esses dias até eu fiquei super feliz, porque teve uma das minhas alunas, né? Uma seguidora colocou lá, assim, um depoimento, e a seguidora dela colocou assim, eu vou falar aqui porque isso foi bem público, né? A pediatra, ela é pediatra e gastropediatra, né? Aí colocou, Natália, ai, que bom, você foi um anjo que eu encontrei, porque eu já tinha passado por vários pediatras e não tinha tido apoio na minha escolha alimentar, né? Na minha escolha de vida também, né? E você foi a única que respeitou isso e conseguiu, né, me dar suporte e tudo mais. E essa médica, ela nem é vegetariana. Ela passou, né, como eu falei, eu dou aula na pós, e nessa aula eu, por conta própria, resolvi colocar lá introdução alimentar para criança vegetariana, né? Porque introdução alimentar a gente faz para as crianças, todo pediatra faz isso, a gente aprende isso na faculdade, né? Então, ainda mais quando a gente vai fazer uma pós de nutrologia pediátrica, a gente tem que saber fazer uma introdução alimentar, não só para criança que come carne, mas para criança que não come também, né? E aí eu começo a aula e falo isso, olha, gente, não é para ninguém virar vegetariano, mas eu quero que todo mundo, quando atenda uma criança vegetariana, saiba conduzir isso. Principalmente, né, porque é impossível, né? A gente tem em cada lugar, em cada estado, um médico vegetariano. A gente gostaria muito, né? O vegetarianismo está crescendo, mas imagina, né? Sim. Então não vai ser toda pessoa que vai dar essa sorte de pegar um pediatra vegetariano, um pediatra vegano para atender. Mas se todo mundo conseguir um pediatra, né? Que pelo menos tenha um pediatra em cada cidade do Brasil, eu já fico super satisfeita, né? Que saiba atender, que não vai falar assim, olha, seu filho está com deficiência de ferro porque não come carne, né? Então, eu já fico, para mim já está maravilhoso, né? Já que essa mãe confie, porque tem muito isso, sabe? Eu fico triste porque eu vejo que as crianças ficam sem apoio, né? Porque a mãe fica chateada e aí a mãe acaba não procurando e a coisa, né? Então, a associação, o site da associação é abmv.org.br. Embora seja uma associação de médicos, não é só para médicos, nós estamos abertos a todos. A gente tem lá, né, numa área lá específica, você consegue ver quais são os nossos associados. Então, tem lá a lista de médicos e nutricionistas por estado. Você consegue ter acesso a isso. Qualquer um tem acesso, é só entrar no site abmv.org.br. Se alguém quiser se associar, ajudar a gente vai ser muito grato. Tem nessa área do associado, além de descontos, a gente conseguiu parceria, né, com algumas empresas, então a gente dá desconto, por exemplo, no Hotel Serra da Estrela, que é um hotel vegano lá em Campos de Jordão. Então, a gente tem desconto na revista Vegetarianos. Além desses descontos, a gente tem nessa área a parte científica, né? Então, a gente tem uma biblioteca que tem mais de 400 artigos científicos sobre alimentação vegetariana, né? A influência da alimentação vegetariana na saúde, porque aí fica mais fácil, né? Muita gente, muitas vezes, né? Os meus seguidores falam assim para mim, me dá um artigo tal, porque eu quero levar para a pediatra do meu filho ler. Me dá um não sei o que eu quero falar com o meu médico, quero mostrar isso para o meu médico, né? Então, nessa área, vocês têm esse acesso a esses artigos que a gente usa, né? Lá no Médicos Vegetarianos, muitos desses artigos que estão lá foram artigos que a gente já usou para fazer posts, né? Porque os posts lá do Médicos Vegetarianos, todos eles, quando a gente faz, a gente sempre bota a referência bibliográfica, né? Então, para que a pessoa tenha esse respaldo, né? E
para que vocês percebam que não é uma coisa, não é achismo, né, gente? Não é opinião pessoal, é uma opinião que eu estou passando aqui em cima daquilo que eu li, daquilo que eu aprendi, né? E daquilo que eu acho que é saudável, do que é correto e tudo mais. Mas sempre baseado na ciência, não é maluquice, né? É importante que fique claro isso, porque às vezes, né, fica assim, lá, doida lá, vegetariana, né? Eu sou vegana há 8 anos. Eu sempre falo que há 8 anos atrás, antes de eu me tornar vegana, se chegasse uma criança vegetariana para mim, eu ia achar o maior absurdo. Pura ignorância minha. Sabia nada de alimentação vegetariana. Mas não sabia nada, mas por outro lado era capaz de botar o dedo na cara da mãe e falar que é absurdo você fazer isso. Né? E é isso que ainda hoje, passaram-se 8 anos, e ainda hoje, gente, a gente ainda ouve isso. Né? Então, eu fico muito chateada. Bom, me perguntaram aqui se eu sou espírita. Eu, eu posso me dizer espírita, embora eu não seja uma espírita muito, vamos dizer assim, assídua nos meus, mas eu faço evangelho no lar todo domingo, por exemplo. Tá? Eu só tô, assim, eu tô um pouco em falta, sabe? Porque eu preciso frequentar mais o centro, essas coisas assim. Eu não nasci, vou falar um pouquinho disso, né? Eu não nasci espírita, a minha família é toda católica, e eu fui batizada e tudo mais. E eu não me lembro. Só que assim, o que eu me lembro muito claramente é que o catolicismo, né? A Igreja Católica, eu nunca me senti acolhida. E aí eu lembro que uma vez eu fui numa reunião espírita no centro, e aí a pessoa virou para mim e falou assim: essa irmã nova aqui, você é nova aqui. Eles sempre perguntam, né, quem está aqui a primeira vez, mas nem perguntou assim. Olhou para mim e falou assim: é a primeira vez isso aqui. Você não quer se apresentar para gente, tudo? Eu achei aquilo tão único. E depois eu fui em outros centros, eu comecei a ver que aquilo era comum, tipo, não era aquele lugar especial, né? Falei, gente, você vai anos à missa numa igreja. Não tô aqui querendo criticar, gente, quem é católico e nada não, mas você vai anos numa igreja católica, você frequenta missa. Eu frequentei missa durante muitos anos da minha vida, né? Todo domingo, mesmo adolescente, eu ia à missa de manhã. Quando eu não ia de manhã, eu tinha uma missa 5 horas da tarde aqui na minha cidade, que era famosa, que era a missa das crianças. Gente, nunca o padre virou para mim para me perguntar o meu nome, sabe? Aí aquilo me chamou tanta atenção, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu me senti tão acolhida aquilo, né? Se você precisar de alguma coisa e tal, nós estamos aqui para te ajudar. Enfim, foi uma recepção muito legal. Eu não lembro o que me levou para o espiritismo. Eu só lembro assim que eu nunca fui muito, nunca acreditei, né, que a gente morre e acabou, né? Para mim eu sempre acreditei que tinha alguma coisa a mais, né? E foi aí que eu comecei a ler livros espíritas e tudo mais, e comecei a frequentar o centro. E é isso aí. Eu faço, né? Eu procuro fazer isso, é uma rotina que eu já criei já tem alguns anos, né? E vem super assim, né, de encontro ao vegetarianismo, né? Porque, como diz Kardec, né, a gente deveria ser anjos para os animais. Assim como existem anjos para a gente, né? A gente deveria ser o anjo do animal. Só que quando eu fico até arrepiada quando falo isso, porque, nossa, às vezes eu fico tão comovida quando eu escuto alguma coisa assim que fizeram, sabe, contra um animal. Esses tempos teve a história lá do elefante, eu fiquei chorando dias por causa daquilo, eu não podia nem ouvir aquilo, gente. Eu olhava aqui na internet, eu passava, sabe? Porque eu fico pensando assim, como é que... Tudo bem, a pessoa que come carne, talvez eu comi carne durante muitos anos, né? Quer dizer, eu comi carne mais tempo da minha vida do que eu sou vegana hoje. Mas não tinha uma consciência, né? A ficha não tinha caído o que era aquilo, né? Que eu estava matando um animal, que aquele animal sofria e tudo mais. Mas eu nunca imaginei de eu pegar um bicho, um animal qualquer, né? E causar algum dano, causar algum sofrimento, né? Aí você pensa assim, poxa, uns adolescentes pegaram, colocaram propositalmente uma bomba na boca do elefante para matar o elefante. Com que intuito que a pessoa faz isso? Sabe? Aí você vê pessoas os caçadores, né, que caçam por lazer. Então, são coisas assim que eu fico muito mexida, sabe? Eu nem vejo mais esses filmes, né? Tem filmes de vegetariano que eu nem vi, porque os que eu vi já são suficientes, já, Documentário. porque eu não tenho estômago para isso. Então, Sim. eu fico muito, muito mexida com isso. E aí,
voltando a falar da... Olha, eu falo pra caramba, hein? Você deixa eu falar que eu fico 2 horas falando. Voltando a falar da associação, a associação é para isso, tá? Fiquem vocês à vontade para ir lá conhecer a nossa página. A página nossa no Instagram é a página dos médicos vegetarianos, tá? A minha página aqui é doutora Fernanda, _ Nutroveg, né? Eu tô sempre publicando posts, né, sobre alimentação vegetariana, né, sobre Uhum. suplementação de vitaminas, sempre coisas polêmicas, eu adoro uma polêmica, então sempre que tem uma coisa nova, eu coloco lá também para cutucar as pessoas, né? As pessoas ficam muito incomodadas quando a gente fala, né, mal de determinado alimento, né, que elas acham que é saudável, principalmente quando se fala do ovo, tem essa questão toda. E, bom, eu estou aqui para as perguntas, fico aberta. Ah, deixa eu falar, fazer propaganda. Olha só, para quem não Tá. conhece, eu tenho um livro que é Todo Bebê Nasce Vegetariano. Esse Ai, que guia já legal. está na 3ª edição. Eu fiz, na verdade, o meu marido fez para mim a primeira edição, em cima de umas aulas que eu dava, né? Para criança e para mãe, totalmente para leigo, assim, né? E aí ele pegou, encadernou, fez lá bonitinho e tal. E aí a gente já está na 3ª edição. É um livro que é um guia para a mamãe vegetariana, para ela saber fazer a introdução alimentar corretamente, para ela saber quais vitaminas ela tem que se preocupar, para ela ficar tranquila com a alimentação do bebê dela, né? Porque muitas vezes Uhum. a mãe fica insegura e aí vai no pediatra, o pediatra fala: ah, não, mas pelo menos ovo 2 vezes a semana você tem que dar. Mas a mãe não quer dar, às vezes a mãe ela consome queijo, mas ela não quer dar queijo, ela não quer dar leite para a criança. Fala: não, eu sou viciada no queijo, mas eu tenho muitas crianças assim, né? Que a família ainda está na transição para o veganismo, né? A família é lacto, ovo lacto, mas, ai, Fernanda, olha, se não for essencial, se não for causar prejuízo para o desenvolvimento do meu bebê, eu preferia que você fizesse sem nada de origem animal. E aí, o livro é para isso, né? Para dar segurança. No final do livro, vou mostrar aqui para vocês, a gente tem, olha, mais de 50, ó, tem 66 artigos, gente. Vou mostrar aqui, tem 66 artigos, Uau. referências bibliográficas. Então, é assim, às vezes eu falo, leva o livrinho para o pediatra, para ele conhecer, para ele ler, para ele se interessar, né? Porque para ver Que que importante isso. assim, eu não fiz isso, eu não tirei do nada, sabe? Não é porque eu sou vegetariana, né? Eu comecei a estudar exatamente por ter virado vegetariana, por causa da dificuldade que eu vi, que eu tive quando eu fiz a transição, né? Que eu não encontrava assim, quem vai me ajudar nisso? Só que eu sou médica, né? Então é mais fácil, porque você conhece onde procurar, você sabe onde procurar, mas e hoje está muito mais fácil, né, gente? Há 8 anos atrás não tinha nada. Eu tinha que ler tudo em inglês. Se eu não lesse inglês, eu não ia me virar. Doutora, eu ia até te perguntar isso, porque ontem a gente teve uma live também, a convite, né, do home office, da Rede Amigo Espírita, e foi levantada essa questão, assim, de nutricionistas e nutrólogos e tal, quando você vai, nem todos eles têm conhecimento, né, da alimentação vegetariana ser saudável, e aí joga na sua cara que você tem que voltar a comer carne, né? E aí a gente estava se questionando se na faculdade de medicina se realmente não é ensinado nutrição. Não Isso é é, verdade? é verdade. Se pudesse Na falar um verdade, pouquinho sobre. assim, o que acontece, né? Na faculdade de medicina, não é ensinado nada sobre alimentação, gente. Nada mesmo. E aí não é só específico da alimentação vegetariana, né? Então, quando a gente aprende alguma coisa de alimentação na faculdade, é assim, dentro de alguma doença específica, né? Ah, então, olha, por exemplo, deficiência de vitamina C dá escorbuto. Aí a gente vai estudar de escorbuto, né? E aí, como que trata e tal. Mas em termos de prevenção, a gente não tem isso, né? Para falar assim que não tem, que é zero, né? Porque nunca é zero, mas assim, às vezes a gente tem uma aula lá que fala de vitaminas, que fala de minerais, que fala, né, geral, um geralzão. E quando a gente dá pediatria na faculdade, aí eu acho que é o momento que a gente fala mais de alimentação, justamente por causa da introdução alimentar. Só que o que Uhum. acontece? Como é dentro do módulo de pediatria, muita gente acaba nem assistindo, né? Sabe como é que é a faculdade, né, gente? Nossa. Então, se você muito, assim, eu falo isso para qualquer área da vida, né? É muito do interesse do aluno, é do nosso interesse em aprender. Então, por exemplo, uma pessoa que está lá, se formando médico, mas que já quer fazer, vamos supor, geriatria.
Você acha que vai prestar atenção em introdução alimentar? Ele vai ficar lá assistindo, ele pode estar até lá de corpo presente. Você acha que ele vai aprender a fazer essa introdução alimentar? Não vai, É veterinária a sabe? mesma coisa. Ele não vai nem, ele não vai, por que que eu quero isso? Eu vou trabalhar com velho, eu não vou trabalhar com bebê. Para que que eu quero saber isso, né? Isso, então acaba que só presta atenção quem já está querendo fazer alguma coisa de pediatria, né? Ou nutrologia, alguma coisa assim. E essa introdução alimentar também não falam de introdução alimentar vegetariana, né? Agora, eu já estou formada há 20 anos. Na minha época, não sabia nada de alimentação vegetariana. Não sei se agora, né, já falam alguma coisa. Como eu falei, né, às vezes a gente dá sorte, né? A Natália colocou assim, quando essa seguidora dela, né, colocou, ai, porque a minha pediatra maravilhosa me ajudou e tal, ela botou, eu tive a sorte de encontrar uma professora que ensinou, quer dizer, eu fico muito emocionada, eu fiquei super emocionada quando eu li, e quando eu lembro, eu fico emocionada, porque assim, o meu objetivo é exatamente esse, sabe? É que profissionais, médicos principalmente, que não são vegetarianos, possam acolher a criança vegetariana, possam acolher o paciente vegetariano, né? E ajudá-lo. Só isso. Não precisa concordar, não precisa virar vegetariano, mas só acolher, fazer uma avaliação adequada e tudo mais. Mas na faculdade, esquece, porque é verdade, a gente não aprende nada, infelizmente. Doutora, tem umas perguntas aqui, deixa eu só ver. Hoje é o Dia Mundial da Amamentação, né? Pelo que a gente ficou sabendo. Aí tem uma pergunta sobre leite. Qual a indicação para crianças que querem leite antes de dormir e a mãe não tem mais leite? Bom, essa pergunta aí a gente precisa saber de várias questões aí, né, para a gente responder direitinho. Primeiro é assim, qual a idade da criança, né? É, é principal. Por quê, gente? Porque a gente, aos 6 meses, a gente faz a introdução alimentar e junto com a introdução alimentar começa a fase de desmame, né? Na natureza, quando a mãe, o leite seca da fêmea, o bicho vai procurar alimento na natureza, né? O bicho não vai procurar um lugar para comprar leite, né? Por quê? Porque tem a fase da amamentação e quando a mãe produz leite. A mãe parou de produzir leite, acabou, não precisa mais. Isso para o filhote. Nós, espécie humana, temos, né, o que acontece? A mãe para de ter leite, a gente vai no mercado e compra o leite, que não é leite humano, é leite da vaca, que foi feito para o bezerro e não para a gente, tá? A gente tem que, assim, né, até 1 ano de idade, muitas vezes a gente precisa usar algo parecido com o leite materno para suprir as necessidades nutricionais da criança. Por quê? Porque a criança pequena, ela tem um estômago pequenininho. O estômago da criança é do tamanho da mãozinha dela fechada, né? E aí tem até uma continha fácil, eu já fiz até um post ensinando isso, né? Para a gente saber quanto que cabe de alimento no estômago da criança. Então é só multiplicar os 2 primeiros números do peso por 3. Então, assim, uma criança de 8 quilos, eu vou pegar lá, os 2 primeiros números é 8 e 0, 80 vezes 3 dá 240 ml ou 240 gramas. Né? Uma criança de 8 quilos é uma criança aí de 10 meses, 9 meses, 11 meses, mais ou menos. Né? Mas em torno de 10 meses. Então, é esse o tamaninho do estômago. Né? E às vezes a gente quer dar comida, comida, comida. E aí, voltando à questão do leite. Até 1 ano, como esse estômago é muito pequenininho, eu posso não conseguir atingir todas as minhas necessidades nutricionais com comida. E aí que vai entrar o substituto ao leite materno quando a mãe não tem o leite materno, né? Às vezes a mãe voltou a trabalhar, ou a mãe não está em condições de amamentar, sem julgamento, seja lá por qual for o motivo. A criança não está recebendo leite materno, a gente tem as fórmulas infantis. E aí tem 3 tipos de fórmulas infantis, né? Tem a fórmula infantil, a base de leite de vaca, que é essa que todo mundo conhece, né? Que tem aos montes aí, né? Várias marcas, né? Vou falar algumas aqui, o Aptamil, o NAN, o Nestogeno, são as fórmulas infantis, só para o pessoal entender. Né? Essas são todas a base de leite de vaca. A gente tem também fórmula infantil, a base de leite de soja. E essas são as que a gente vai utilizar principalmente, né, para a criança vegetariana que a mãe
não quer dar leite de vaca, porque às vezes a mãe, como eu falei, estava falando há pouco, às vezes a mãe é vegetariana, é lacto-vegetariana, mas ela não quer que a criança consuma leite, porque ela já viu que faz mal à saúde, ela tem o vício dela lá do queijo, mas ela não quer, pô, já que eu estou introduzindo, eu vou introduzir sem. Então, tem essa fórmula infantil à base de leite, à base de soja, tá? E tem a fórmula infantil também à base de arroz. A fórmula infantil à base de arroz, ela é bem mais recente no mercado do que a de soja. A de soja já está no mercado há mais de 60 anos. Só que é uma fórmula segura também. O único problema, entre aspas, dela é o custo, porque uma lata, em média, custa 3 vezes o preço da lata da fórmula infantil à base de soja. Né? Então, isso às vezes torna inviável para algumas famílias a questão do custo. E aí, esse Uhum. bebê que está querendo mamar à noite, né? Primeiro tem que ver se. Porque, assim, né? Quando a gente faz, né, um plano de alimentação, né, uma rotina alimentar, que eu gosto de falar, né, para as crianças, é, principalmente até 2 anos, o ideal é que essa criança coma a cada 3 horas, né? E aí tem que ter, em média, pelo menos 5, 6 refeições por dia. Por quê? Porque se não tiver esse tanto de refeição, né, adulto, é café da manhã, almoço e jantar, muita gente fica assim, né? E tá conto, tudo bem. Agora a criança precisa atingir aquele número de calorias. Né? Uma criança de 1 a 2 anos, em média, precisa consumir 1.300 calorias. Só vai conseguir consumir isso, gente, fazendo várias refeições. Por quê? Porque não cabe muito no estômago. Lembra que eu falei do tamanho do estômago? Criança de estômago pequenininho, então não vai caber muita quantidade de uma vez só. Vai ter que dividir em várias vezes. E muitas vezes, a gente, para chegar nesse tanto de caloria, a gente vai precisar abrir mão da fórmula infantil se a criança não está em aleitamento materno. Por quê? Quando a criança está em aleitamento materno, uma coisa complementa a outra. A criança continua mamando o peito e a criança come comida, né? No almoço, no jantar, ela come a comida, né? A comidinha lá, sólida, e tem os outros momentos que ela vai de leite materno, pode também depois do almoço jantar mamar no peito também, sempre falo isso, né? E assim vai. Agora a criança que não está no peito, ela muitas vezes não vai conseguir comer o tanto que precisa em calorias, né? De comida, né? E aí a gente entra com a fórmula infantil. Antes de 1 ano de idade, a gente não recomenda usar leite vegetal preparado em casa, nem industrializado, né? Para Uhum. criança pequenininha, menor de 1 ano. Por quê? Porque esses leites, vou fazer um leite de castanha, vou fazer um leite de coco, vou fazer um leite de arroz, um leite de aveia. Esses leites, eles podem ser usados para fazer um bolo, para fazer um biscoito, para fazer uma panqueca. Aí tudo bem, e dá para criança. Ele não deve ser usado para substituir o leite materno. Então é assim, a Uhum. criança não está em amamentação, né? Mas você quer dar um leite, entre aspas. Então a gente vai dar a fórmula infantil, você vai escolher junto com o pediatra qual é melhor. Sabendo que se não quiser dar a fórmula à base de leite de vaca, a gente tem a fórmula à base de soja e tem a fórmula à base de arroz. Né? Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda usar a fórmula de soja antes dos 6 meses. Mas essa recomendação é meio sem pé nem cabeça, gente. Não tem muito assim uma base para isso, porque nos Estados Unidos, né, o órgão máximo aqui, o órgão máximo da pediatria é a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Nos Estados Unidos é a Academia Americana de Pediatria. E a Academia Americana de Pediatria, eles sugerem a fórmula de soja em substituição ao leite materno quando a mãe é vegetariana e não pode amamentar desde o nascimento. Então, assim, se nos Estados Unidos eles autorizam, qual é o problema de usar aqui, né? Só que se você falar isso Uhum. para um pediatra, ainda mais um pediatra que não é simpatizante da alimentação vegetariana, ele não vai querer. Mas ainda assim, tem a fórmula de arroz. Então, lembra, a fórmula de arroz, a princípio, pode ser usada desde o nascimento. Não tem recomendação nenhuma para usar após os 6 meses, né? Então, Certo. tem sempre um caminhozinho, né? Mas lembrando que a fórmula de soja ela pode ser usada. Eu uso no consultório, tem muitas crianças que precisaram usar, às vezes como complemento, né? Às vezes não é aquela mãe que secou o leite total. Às vezes a mãe está com uma dificuldade no início, né? De produção do leite. Aí a gente faz em conjunto, né? A gente coloca uma sondinha, né? Assim, juntinho do peito e um copinho com o leite ali. A criança suga o peito, junto suga a sondinha. Então ela mama as duas coisas.
E aí ela tem tanto o leite materno como a fórmula. Muitas vezes ela acaba, depois de um tempo, não precisando dessa fórmula, porque a mãe começa a produzir mais leite, né? A mãe fica mais tranquila, porque muitas vezes a mãe, o que está impedindo a mãe de produzir o leite é a tensão, né? A mãe fica tão chateada porque ela não está conseguindo produzir o leite. E quanto mais chateada ela fica, menos leite ela É, produz. E aí, quando você fala assim, olha, vamos fazer e tal, não tem problema nenhum, sabe? Você não vai deixar de ser mãe por causa disso, né? As pessoas são tão, como é que eu vou falar, né? A gente fica tão em busca do ideal, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo do básico, né? E fica essa coisa, a mídia tão, tem que amamentar, amamentar. Tá, mas e quando a mãe não consegue? Como é que essa mãe não se sente? Porque ela não consegue, né? Isso a gente tem que pensar, tem que refletir, né? Porque a amamentação é maravilhosa, mas e quando a mãe não pode, gente? Como é que fica? Ela fica, deixa de ser mãe, ela vai ser menos mãe por causa disso, porque ela precisa dar uma mamadeira? Não é por aí, né? Mas é isso que passa na cabeça dela. Então, às vezes, né, eu já atendi mães que ficaram aí 3 meses tentando, sem sucesso, e o bebê não ganhou peso. Aí você está comprometendo o crescimento do seu bebê, né? Para manter um ideal que não está conseguindo ser atingido. Né? Então, pois tudo é. isso a gente tem que pensar. Mas botaram aqui que a Nestlé não deixa, não sei se é a Nestlé, não sei o que é. Porque a Nestlé até venderia mais, né? Se deixasse a partir do nascimento, né? O problema, eles falam É, que é muito alergênica, né? Só que, gente, o alimento que causa mais alergia é o leite de vaca. Né? Então, para mim, é, não faz muito sentido, sabe? Falar, porque a soja é alergênica, mas o leite também não é? O leite de vaca? Sei. doutora, Então, então, sobre isso, tem duas perguntas aqui que eu achei bem parecidas, né? Que fala, o leite de soja utilizado diariamente não teria efeitos danosos ao organismo? E a outra é se é possível dar esse leite de soja à criança menos de 2 anos, não sendo soja orgânica. olha só. Bom, duas coisas importantes aí. Primeiro, gente, é que, como eu falei, a fórmula de soja, ela está no mercado há mais de 60 anos. Então, foi muito estudo, tem várias revisões sistemáticas. Revisão sistemática é quando pegam vários estudos e fazem tipo um resumão em um só, né? Assim, foi o consenso? Fazem tipo como se fosse um consenso, né? Pegaram lá, sei lá, 20 estudos e fizeram essa revisão sistemática. O que é a revisão? Vamos ver o que concluiu, qual foi a conclusão dos estudos. E já tiveram vários estudos assim em cima da fórmula infantil de soja, e eles, conclusão dos estudos, a soja é segura para uso desde a infância até quando quiser, sem causar prejuízo à saúde infantil. Que prejuízo poderia ser esse, né? Não provoca puberdade precoce, não provoca menarca precoce, né, que é menstruação antes da hora, não provoca crescimento de pelo, né? Quando a gente fala de puberdade, o que é puberdade? Crescer pelo, menstruar, crescer mama, às vezes mama em menino também, né? Nada disso, gente, foi comprovado. Não tem relação clínica, tá? Então, a soja, ela é segura para uso na infância, sem sombra de dúvida. Esses estudos foram feitos como a fórmula de soja, ela é uma alternativa em alguns casos de alergia alimentar ao leite de vaca, né? Acontece que as fórmulas que são usadas para criança que tem alergia ao leite de vaca, hoje está custando em média, se eu não me engano, cento e poucos reais uma lata. Mas, há um tempo atrás, custava R$ 500. E aí, muitas famílias não tinham dinheiro mesmo, porque você não gasta uma lata por mês. Dependendo do tamanho da criança, né? Você vai precisar de muitas latas. E até tem programa, tem alguns municípios que tem programa, o governo dá, porque ainda hoje não é uma fórmula de acesso, né? Que as famílias mais carentes, imagina você ganhando um salário mínimo comprar uma fórmula dessa, né? Se não me engano, acho que é R$ 150 hoje uma lata dessa. Seria muito caro. E aí, é aquela história, né? Ou eu vou fazer o leite de vaca, que eu já sei que está dando alergia para essa criança, ou eu vou tentar a soja. A soja, ela pode dar alergia também, pode até ter uma reação cruzada, mas assim, sabe assim, não tem nada melhor para fazer isso. Então, começaram a fazer isso, principalmente nas cidades mais carentes, no interior do Brasil. Né? Uma vez eu assisti uma aula com um professor de Salvador, um pediatra que eu adoro, não vou me lembrar o nome dele aqui, porque é muito tempo que eu assisti.
Mas eu nem era vegetariana. Isso me marcou muito, porque ele falou assim: olha, eu não tinha como oferecer essa fórmula de alergia para as crianças minhas que chegavam. E eu comecei a dar a fórmula de soja, porque a fórmula de soja era mais acessível, eu conseguia convencer a mãe de comprar, eu pegava alguns descontos, enfim. E aí ele começou a fazer estudos, e aí ele viu que. Então, esses estudos foram feitos em cima dessas crianças que tinham alergia e que precisaram usar. E, bom, vamos acompanhar. E essas crianças foram acompanhadas desde pequenininhas até muito depois da puberdade, até 18 anos, 20 anos, para ver esses desfechos, né? Ah, quando que entrou na menarca, né, que é a primeira menstruação, quando que começou o desenvolvimento de pelo, também a questão cognitiva, se teve alguma alteração e nada foi encontrado. Então, essas fórmulas são seguras. Com relação ao fato da transgenia, é um outro assunto à parte, né? E vale também para os adultos. Por quê? Porque até hoje ninguém conseguiu, não saiu nenhum artigo falando mal do alimento transgênico. A gente fica muito pé atrás, embora já esteja a transgenia já esteja presente aqui no Brasil há muitos anos, né? E a gente Uhum. usa alimentos que são transgênicos e não sabe. Por exemplo, o mamão papaya, né? O mamão papaya é transgênico. Esses dias eu estava lendo um artigo e falei, gente, o mamão papaya, né? O milho é transgênico. Então, a gente tem muitos alimentos transgênicos que a gente consome rotineiramente sem saber, mas parece que o estigma caiu sobre a soja, né? E aí, a gente falar que não tem evidência de que faça mal, não quer dizer que não cause, tá? Mas até o momento ninguém conseguiu dizer, olha, se o consumo de alimentos transgênicos faz mal para a saúde. O que falam até hoje é que não faz, que não tem prejuízo nenhum e tal. Então, é lógico que sempre que a gente consegue um alimento orgânico, ele é melhor, né? Porque além dele não ter agrotóxico, ele não vai ser transgênico. Mas muitas vezes isso é muito utópico. E a gente vai precisar usar a soja, principalmente se tratando da soja, né? E as fórmulas infantis, elas são com soja transgênica, sim. Né? Aliás, uma outra coisa, essas fórmulas infantis de soja e de arroz, elas não são veganas. Por quê? Porque elas têm vitamina D de origem animal, tá? Então tem que tomar Hum. cuidado com isso, mas é a única opção que a gente tem, gente. Então a gente vai, né, ser vegano, a gente vai salvar os animais, ajudar dentro daquilo que é possível e sem se prejudicar também, né? Porque também não dá, né? A gente se prejudicar, ajudar o outro e se prejudicar, mas dá para usar, tá? Então, ó, é seguro, pode usar a transgênica sem problema. Só não pode, gente, antes de 1 ano, né? Não é ideal que use leite industrializado, nem leite caseiro, tá? Por quê? Porque são pobres em calorias e nutrientes. Né? A fórmula infantil, ela é toda enriquecida, ela tem ferro, ela tem vitamina D, né? Ela tem uma concentração de proteína adequada para a criança. Já esses outros leites, não, né? Ainda mais quando a gente faz em casa, porque aí a gente coloca lá, uma hora a gente bota mais, outra hora a gente bota menos castanho, uma hora fica mais ralo, outra hora fica mais grosso. Então não tem como saber É. né, o teor nutricional daquilo ali. Mas pode usar para fazer Sim. um bolinho, para fazer um biscoito, para fazer uma panqueca, tá? Uhum. E, doutora, sobre a introdução alimentar, que é um ponto que você escreveu até no artigo, a gente tem um artigo da doutora, tá no nosso site, para quem quiser, é Mamães Vegetarianas e Seus Bebês. Muitas dessas informações que você está falando tá nesse artigo. E aí, uma pergunta da Jéssica, ó, qual é o melhor vegetal para substituir a carne nessa introdução, né? Em questão de proteínas e vitaminas. Acho que é uma dúvida muito comum, né, da mãe, nesse É, caso. gente, é a mesma coisa que a gente faz com o adulto, é igualzinho, tá? O alimento vegetal que mais tem proteína, os alimentos, né? São as leguminosas e as oleaginosas. Quando a gente pensa em montar um prato para uma refeição, almoço e jantar, a gente usa a leguminosa. Por que a gente não usa castanha? Primeiro, porque 100 gramas de castanha, gente, fornece em média 600 calorias. É caloria para burro. Então, pensando no adulto, imagina, 600 calorias no almoço e no jantar já foi quase a cota calórica toda do dia só em castanha, né? Sim. Então, a gente vai usar a leguminosa. Para criança, o que são as leguminosas, né? São os feijões, qualquer feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a soja,
E os derivados da soja, né? A gente tem o tempeh e o tofu. Para a criança ter 1 ano, olha, vocês vão cair para trás. Olha a quantidade que precisa. É 1 colher de sopa do grão no almoço e no jantar. Gente, a maioria das crianças come muito mais do que isso, sabe? Então, não é uma questão, sabe? Não é uma, ai meu Deus do céu, o que que eu vou botar no lugar? Não vai comer a quantidade, vai faltar proteína. Não vai. Inclusive, o que acontece é que quando tem a carne e quando tem laticínio, a, né, eu dou aula, como eu falei, né, eu dou aula para médicos e eu gosto sempre de fazer conta de nutricionista, porque médico não faz conta. Médico não sabe, né, teor, composição dos alimentos, sabe nada disso, né? Aí eu mostro, eu falo, gente, olha só, a quantidade de proteína num plano alimentar para criança pequena, chega assim, de 1 a 2 anos, chega a ter 3 vezes mais proteína do que aquela criança precisa. Olha só, acontece que proteína animal vem junto com gordura animal também, não tem como separar. Então, você está dando proteína e gordura, né? Quando a gente adequa, quando a gente coloca, quando a gente tira essa carne, quando a gente tira o laticínio e coloca a leguminosa, a gente fica com a quantidade exata, assim, a quantidade ideal que a criança precisa, né? Então, se eu colocar uma colherzinha de sopa do grão, né? Sem contar o caldinho, do grão, no almoço e no jantar, com uma criança até 1 ano, essa quantidade. Para criança até 2 anos, é 1,5 colher a 2 por refeição. A criança come fácil mais do que isso, sabe? Então, isso sem contar, eu consigo, só assim, no almoço e jantar eu já chego aí, né, lógico, a criança come arroz, come outras coisas, mas esse cálculo eu não estou levando nem em consideração o leite materno e nem a fórmula infantil que muitas vezes a criança toma. Então, não é, Sim. não é um problema, tá? E a gente vai usar para substituir a carne, a leguminosa. Essa é a Uhum. pergunta, E né? ela falou também da questão das outras vitaminas, né? Acho que ela quis dizer, tipo, cálcio, ferro, isso tudo viria junto nessa introdução alimentar. Seria isso, né? Como assim? Que? Desculpa. É, então, É porque eu eu não fui sei se eu ler consegui. aqui, tá perguntando aqui, tem um nutricionista aqui, eu não sei se ele ouviu eu falar. Soja para criança sim, não tem problema algum. Eu falei aqui, tem artigos, né, já feitos, né, com fórmula infantil de soja, mostraram que não tem nenhum prejuízo no crescimento, tá, Murilo? Se você quiser, depois me chama no privado, que eu te envio por e-mail esses artigos, tá? É Ah, super maravilha. tranquilo. A soja é super nutritiva, é um alimento muito rico, é muito proteico, é rico em ferro, é rico em cálcio. Então a gente não pode é, abrir mão disso, sabe? Porque também não é um alimento caro. Agora, quando eu falo soja, gente, é o grãozinho da soja, tá? Para criança, principalmente menor de 2 anos, não deve usar a PTS, que é a proteína texturizada da soja, porque a soja, essa PTS é um alimento processado. E aí, alimento processado a gente deve evitar ao máximo oferecer para criança. A Sim. soja é protetiva contra câncer de mama também. Murilo está perguntando aqui. Já falei da transgenia também, tá? No- Acho que ele chegou depois. pois Ele é. pode, ele pode rever também a live, vai ficar disponível É. aqui para ter as informações e os artigos, né? Você estava É, perguntando acho outra que essa, coisa. Desculpa que eu te cortei porque eu fui ver a pergunta aqui. Não posso. imagina, não, Vou focar em é, você aqui. em relação à introdução alimentar, né, tipo, em questões de outras vitaminas, é um complemento da pergunta que ela fez. Então, eu Tá. fico imaginando ferro, magnésio, cálcio, como seria? Como seria o quê? A introdução alimentar? Durante isso, na Quando a introdução gente a alimentar. introdução alimentar da criança vegetariana, gente, é exatamente igual à criança que come carne. Como é que a gente começa? Geralmente é a fruta. O primeiro alimento que a gente introduz geralmente é a fruta. E depois a gente vai introduzindo os alimentos sólidos, né? Criança que come carne, a gente fala, tem que comer fruta, tem que comer legume, verdura. Mesma coisa, a criança vegetariana já naturalmente come isso. E a gente vai obter ferro e as vitaminas, outras vitaminas e outros minerais pela alimentação, né? Inclusive, a única coisa que difere na suplementação, ó, criança que come carne, quando nasce, primeira semana de vida já tem que começar a suplementar a vitamina D. Criança que come carne e criança que não come carne. Vegetariana ou não, é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir da primeira semana de vida, iniciar a suplementação de vitamina D. Terceiro mês de vida, começa a suplementação de ferro para a criança, inclusive as que estão em aleitamento materno.
tá? Essa suplementação, ela só não precisa a partir do terceiro mês se a criança fizer uso de fórmula infantil, porque a fórmula infantil, ela tem ferro. E aí, fórmula infantil, mas tem que consumir acima de 500 ml, tá? Então, uma criança, se consumir 500 ml ou mais de fórmula infantil, ela não vai precisar suplementar ferro, mas se ela consumir menos, ela vai precisar a partir do terceiro mês. Isso, criança, gente, que come carne. Não estou falando de criança vegetariana, não. E para criança vegetariana vai ser a mesma coisa, vai seguir o mesmo critério. A única suplementação que vai diferir é a B12. Por quê? A B12, a gente precisa, até 6 meses de vida, né, a mãe tem que estar suplementando. Por quê? A B12 que vai para o leite é a B12 que a mãe está ingerindo. Então, se a mãe não consome fonte de B12, ela precisa estar suplementando, tá? E aí, com 6 meses, a criança começa a suplementar B12 também, né? Então, é assim, é da mesma maneira. E a gente suplementa também o DHA, que a gente também costuma suplementar para criança que come carne. Por quê? Porque a criança, o DHA é a forma ativa do ômega 3, né? O DHA, ele dá só nos peixes de água fria. E hoje tem a questão da contaminação de mercúrio dos peixes e a criança talvez não consiga comer o tanto de peixe que precisaria para atingir essa quantidade. E como é um nutriente muito crítico no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento cerebral e da retina, né? A gente acaba optando por suplementar para garantir que esse nutriente não falte de maneira nenhuma, né? Agora, a mãe pode já começar desde a introdução alimentar, eu sempre sugiro isso, a oferecer o óleo de linhaça para a criança acostumar com o sabor, porque o sabor, como é amargo, né? Se deixar para depois, pode ser que a criança recuse. Então, começa junto com tudo, que a criança já vai se acostumando. Então, no caso, a suplementação, porque foi feita uma pergunta aqui, ó, só para reforçar. Tá. Já veio outra aqui. Então, a suplementação da B12 seria a partir dos 6 meses e a mãe também suplementando. Quando a mãe suplementa, Isso. tá? Se a mãe não estiver suplementando B12 e for vegetariana, tá? Aí a gente vai ter que suplementar desde o nascimento, desde a primeira semana de vida a gente começa a suplementação, tá? Que funciona essa suplementação? É via oral É mesmo? gota, a gente manipula, você tem que ir no Ah, pediatra e pedir para o pediatra manipular, porque a gente não tem B12 em gotas na farmácia comum, né? E essa B12 que vem no complexo B é uma dose muito pequena, então não é suficiente, tá? certo. Para repor. Tem uma outra pergunta aqui da Mandala, ó. Criança de 3 anos, vegana, não dê vitamina D de forma correta. O ideal agora seria dosar? Olha só, eu sempre peço minhas crianças, as mães sofrem, tadinhas, porque eu sempre, já na primeira consulta, eu já falo, ó, prepara o espírito, entre 9 meses e um ano, vai fazer um exame de sangue. Porque, gente, se a gente tem a possibilidade de ver como que tá, por que que a gente vai fingir que não vai ver? Né? Ah, mas é doloroso colher sangue. Gente, muito mais doloroso é você ter uma deficiência de ferro causando um prejuízo, né, cognitivo. Muito mais doloroso é você ter um raquitismo. Tem coisas que são muito... Uma criança doente no hospital tendo que tomar soro porque está faltando alguma vitamina. Então, a gente... Tudo na vida, né? A gente precisa botar na balança e pesar risco e benefício. E a gente hoje tem essa possibilidade de fazer essa avaliação no sangue para saber o nível que está. Então, geralmente, mesmo quando está tomando, tá? Já respondendo a pergunta aqui do seguidor, mesmo quando está tomando vitamina D, por volta, até um ano, eu vou fazer uma dosagem para eu ver a vitamina D, a ferro, a gente pede a ferritina, né? Eu vou dosar zinco, a B12, o ácido fólico, para ver se está tudo ok, né? Assim, dificilmente, eu acho que até hoje não precisei suplementar nada diferente do que eu já falei. Vitamina D, ferro, o DHA e a vitamina B12, né? Zinco, ácido fólico, geralmente está em níveis ótimos, mas é uma segurança que a gente tem quando a gente vê no exame para a mãe também. Mãe, olha, a alimentação está ok, está tudo bem, né? Então, 3 anos, né? Ah, não suplementou adequadamente, né? Essa suplementação é profilática, né? Vamos lembrar aqui. Começa uma semana de vida como forma de prevenção de hipovitaminose, né? Mas isso daí tem criança que toma sol bastante e às vezes não precisa, né? Então, isso tudo no consultório a gente consegue individualizar.
Mas, tudo bem, não fez adequadamente, ou fez adequadamente, mesmo assim eu doso, sempre. 3 anos, eu já teria feito aí um exame de sangue, não só para avaliar a vitamina D, mas a B12, o exame da ferritina para ver o ferro, tá? Uhum. E aí não teria problema, né, se tendo uma deficiência, porque você vai começar a fazer o acompanhamento, né? Melhor do que deixar pra Não, depois. assim, gente, quanto antes. Ah, tá bom. E aí, Fernanda? Dosei, tá baixo. A criança é Uhum. deficiente. E agora? Que bom que você dosou, que bom que a gente viu, porque a gente vai começar o tratamento. E a gente vai começar a correr atrás do prejuízo. Agora, o fato de não fazer não significa que não esteja. Você está só fingindo que tá tudo bem, né? E aí, de repente, quando você se dá conta do problema, o problema já está instalado mesmo, né? Porque, por exemplo, a Uhum. deficiência de B12 ela demora para apresentar sintomas, principalmente na criança. Né? Como é que a gente vai? No adulto, a gente tem dificuldade de concentração, perda de atenção. Como é que a gente vai mensurar isso numa criança de 3, 4 anos, gente? Entende? Sim. Então, quando começa a dar algum problema, aí, caramba, já é problemão mesmo. E aí, ai meu Deus do céu. E tem danos, pessoal, para o ferro, para a B12, principalmente, que são irreversíveis. Ou seja, mesmo a gente com tratamento, mesmo a gente ajustando a dose, mesmo a gente corrigindo, a gente não consegue reparar. Então é muito sério. Por isso que eu sempre argumento isso com as mães. Falo, gente, é muito grave a deficiência, pode dar problemas que são irreversíveis. Então, faz uma forcinha. Se é muito doloroso para você, pede para o pai, pede para a avó levar para colher, Uhum. né? Tem sempre um jeitinho da É, gente passar por cima disso. verdade. A Amanda fez uma pergunta bem interessante. Ela falou assim: e se a criança não comer nenhum animal na infância e depois, quando ela for maior e quiser experimentar, pode ser perigoso para ela? Ela de repente desenvolver algum tipo de alergia? Você sabe de algum Aí, caso, alguma pois coisa? olha só, provavelmente não, tá? Isso aí, ainda hoje, não vou falar nem com relação à carne, né? Mas esse capítulo de alergia é uma coisa que é bem controversa ainda hoje, sabe? A gente vai nos congressos e eles falam uma coisa em on, e aí depois eles falam, gente, em off é assim, né? Em off é com o microfone desligado para ninguém ouvir. Por quê? Porque a gente tem uma janela imunológica que vai por volta de 6 a 8 meses, até mais ou menos 9, 10 meses, que é quando a gente tem que expor a criança aos alimentos, né? Antigamente, achava que não, que tinha que expor mais tarde. Por exemplo, quando eu me formei, né, a gente só introduzia ovo por volta de 9 meses. Hoje não, já fala para dar ovo já desde a introdução alimentar. Por quê? Porque hoje acha-se que quanto mais precoce for a exposição, né, menor é o risco de alergia. Com relação à carne, gente, não tem nada escrito, né? Nunca li nada a respeito sobre isso, até porque a gente tem muito pouco estudo ainda hoje com crianças vegetarianas, né? Mas é assim, né? A carne é rica em gordura saturada, tá? Eu acho que quanto tempo mais a pessoa ficar sem, melhor é. Ah, e depois se quiser comer, vai dar algum problema? Tá, mas aí por isso vai comer desde pequeno para. Eu não vejo muito sentido nisso, né? Ah, tá bom, Sim. depois. E aí eu falo assim, posso falar da minha experiência que eu tenho aqui. Eu tenho uma filha adolescente, tem 14 anos, né? E a gente comia carne, ela comeu carne até 6 anos de idade. Quando ela estava com 5 para 6 anos, eu virei vegana e, consequentemente, ela também. E hoje, assim, ela não tem vontade sabe? Porque a alimentação, gente, é muito é educação igual qualquer outra educação, né? Uhum. Exatamente. Então, se você educa num ambiente sem carne, explicando para a criança por que ela não come carne, Uhum. né? Explicando tudo o que acontece, né? Não só a questão dos animais. As crianças são muito sensíveis quando você fala de animal, né? Eu tô com uma criança aqui que a mãe marcou consulta, que eu falei assim, olha, eu vou chorar assim. Olha só, uma criança de 4 anos marcou consulta essa semana. A mãe mandou para mim assim, que não tem nenhum vegetariano na família, e a criança, desde que começou a comer, nunca aceitou carne. E agora está com 4 anos, a criança fala assim: quando vai alguém comer carne, ela vira para a pessoa e fala assim: você é muito burro, sabia? Você não sabe que isso aí é um animal que você está matando? Gente, a mãe falou que passa vergonha. Eu passo vergonha. Porque meu filho Meu fala isso. Deus.
para as pessoas. Então, né? Olha só, né? Olha, eu falei, ó, seu filho é um anjo, só isso que eu posso achar, é um ser de luz, porque 4 anos, uma família que ninguém é vegetariana, né? Exato, já Você vem com nunca isso de aceitou, um. falou que nunca aceitou e agora tá maior, né? Ela começou a ficar preocupada e tal. Enfim, gente, Uhum. eu acho que é assim, não deve ser uma preocupação. Ah, tá bom, se depois quiser experimentar, se depois quiser ver qual é, né? Muita gente me fala isso. Eu não tive esse problema com a minha filha, tá? Ela se mantém vegana, ela não tem vontade. Às vezes, até é, é, é lógico, a gente tem alguma memória afetiva, memória sensorial também da carne, né? Eu falo isso, eu até hoje tenho vontade de comer ovo, eu tenho vontade às vezes de comer carne, eu não como, mas não quer dizer que eu não tenha vontade. Aí a gente tem que, poxa, a gente é um ser racional a princípio, né? A gente pensa, então, o que que isso significa? Pô, eu tô com vontade. É só porque eu tô com vontade, isso justifica lá o sofrimento de um outro ser que não tem nada a ver com isso? Não, então eu não como, né? Ah, tô com vontade, eu vou com outra coisa, enfim, né? Agora tem um monte de coisa aí de substituto que pode matar a nossa vontade, né? Mas, falando da minha filha, ela não fala isso, sabe? Ah, mãe, eu quero comer. O pai dela, né? A família paterna toda come carne. A minha mãe come carne. Meu marido come carne. Não aqui em casa. Aqui em casa não entra. Mas, enfim, se ela quisesse comer, ela comeria. Mas a partir do momento que ela entende, desde pequena, por que que a gente não come, né? Eu acho que fica mais fácil, é só conversar. E se quiser comer, deixe comer, para ver o sabor. Porque muitas vezes a criança bota na boca e não gosta. A carne Uhum. só Que é é saborosa forte. para gente, adulto, né? A minha filha, Uhum. quando eu obrigava ela a comer carne, eu obrigava mesmo, porque ela não gostava. Ficava horas com aquele pedaço de carne na boca. Então, deixa para ver, Nossa. sabe? Deixa livre. Às vezes a criança tem uma fase que começa a testar pai e mãe, né? Então, ah, não, você não come, eu vou comer, né? Mas é só para ver, assim, só para estressar, né? Só para chamar atenção. Então, você quer, Sim. meu filho? Então tá bom. Então, quando a gente for no restaurante, mamãe não compra aqui, mamãe não concorda. Mas quando a gente for no restaurante, eu vou pegar né? Uhum. Vou pegar um bifinho e vou botar no teu prato para você experimentar. Trata com naturalidade, porque aí, Sim. né? Você não vai botar um peso assim. E essa questão de Uma causar produção. alergia, aí a gente vai ver o que que acontece, né? Mas eu não acredito que aconteça, Sim. não, tá? Porque alergia à É. carne é muito incomum, sabe? Não é uma coisa frequente, não, tá? Uhum. E quanto mais se proíbe a criança, mais ela vai ter aquele gostinho de, ah, é, Sim, né? Vou sim. Tem criança que começa a querer, né, a desafiar os voltar. pais, né? Tem aquela fase assim, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas eu levaria numa Sim. boa. Uhum. A gente já tá chegando ao fim, tá faltando 3 Eu acabei de minutinhos. olhar aqui e falei, deixa eu ver aqui o quanto que tá, porque eu falo pra caramba. Sim, eu tô controlando. Agora 2 minutos. Então, assim, suas considerações finais, já agradecendo a sua participação. Muito obrigada por estar aqui conosco, né? E pode fazer sua Gente, divulgação olha que você só, quiser. só para vocês anotarem. DRA Fernanda, underline Nutroveg. Se vocês estiverem com dúvida, manda lá um direct para mim que eu ajudo, eu respondo. Tá? Ali, ó. Minha filha tem 15 anos, não come carne desde os 9. Se não vegana há 2 anos. E não sente vontade de comer carne, nem leite, nem queijo. É isso aí mesmo, né? Desse jeito. O livro que eu falei, lá no meu Instagram, né? Vocês entrando lá na minha página, tem lá o link, você linka lá, né? No Linktree, e aí vai, tá lá, Todo Bebê Nasce Vegetariano. É só clicar lá. Tem uma versão que é impressa e tem uma versão online, né? Uhum. E é isso. Se tiverem dúvida, mandem. Podem ficar à vontade para mandar para mim, tá? Eu adorei, muito agradecida pelo convite, tá? Fico muito feliz em Agradecemos muito. ajudar e participar, tá? A Vocês que gente chama precisarem da você. minha ajuda, tá? Podem contar comigo para o que precisar. Você também, viu, Nath? Se quiserem marcar outra live, tá? Quiserem marcar Sim. alguma coisa, tá? Eu fico à Uhum. disposição. Ó, um beijo grande para todo mundo no coração. Um ótimo final de semana para vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram também. Tenham um ótimo final de semana. E segunda-feira temos mais live. A gente se vê até lá. Tchau, gente. Obrigada, doutor.